E no Muda Mundo Tamo Junto de hoje, eu tenho dois convidados, estou muito feliz. Eu estou aqui com a Larice de Moraes, Lari Moraes, a partir de agora. Ela é professora, é educadora, ela é professora da Escola Municipal Santilé, aqui em Porto Alegre, e ela é idealizadora e coordenadora do projeto Afroativos. E estou aqui também com um ex-aluno da Lari, né, o Alisson Alexandre Silva da Silva. Ele é ex-aluno também em Santilher, hoje ele já está no ensino médio, no Inácio Montanha, também aqui em Porto Alegre, e ele é um dos monitores do projeto Afroativos. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, é um prazer enorme ter os dois aqui comigo. E eu gostei muito, Lari, porque eu liguei para a Lari para convidá-la para a gente conversar, né, e a gente contribuir com os professores que estão nos ouvindo. E ela se cria, só que tem uma questão, a gente tem que convidar um aluno, tem que convidar o Alisson. E eu fiquei muito feliz, Lari, porque no Muda Mundo, uma das questões que a gente, inclusive no nosso caderno de sugestões de atividade para o professor, são atividades para fomentar o protagonismo dos alunos, né? Que é uma coisa que todo discurso, né, todo projeto político-pedagógico, de uma certa forma, prevê, mas que na prática a gente sabe que é muito desafiador, né? Até porque o professor tem que estar preparado, porque quando os alunos são protagonistas, eles são críticos, né? Eles questionam e eles dizem, prof, não é isso que eu quero, é outra coisa. Então, Exato. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença. Como é que está sendo esse momento para os dois? De pandemia, como é que estão funcionando os estudos? Não sei se a Lara e o Alisson querem começar. Eu começo? Alisson, fica à vontade. Uhum. Tem sido bem diferente da minha rotina normal, claro. Que antes saía bastante, né? Tipo, pra ver amigos, pra jogar bola, pra ir pro Afroativos, palestras também, pra escola. E ter ficado em casa tem sido um pouco difícil, sabe? Porque eu tô naquela fase que eu quero sair toda hora, sair toda hora. Só que daí agora eu não posso. As atividades da escola, eu tava fazendo agora umas atividades de geografia que eu venho enrolando pra fazer. Daí eu tomei eu vou fazer então segundas e quartas, que daí eu consigo meio que, né, manter uma certa rotina. Como é que tu recebe essas atividades na tua escola? Assim, vocês têm um acesso online? É por WhatsApp? É por vídeo? Como é que tu tem um vínculo com teus professores? Como é que está acontecendo isso? Tem que baixar um aplicativo e nisso faz a inscrição e tal e começa a vir atividades no aplicativo mesmo, sabe? Que os professores enviam, daí fica mais fácil. E a Lari, como é que está sendo? Tu também gosta de sair bastante, assim como o Alisson? Na verdade, né, Cris, a gente tinha um ritmo, né, Alisson, enlouquecedor. Não que agora, né, não continue, porque nós estamos nos reinventando e explorando outras possibilidades, mas realmente mudou bastante, porque nós tínhamos toda uma agenda externa, além da programação da escola, né? Hoje, dentro do Afroativos, nós temos cerca de 300, né, alunas e alunos envolvidos de forma direta, porque eu tenho os grupos de estudos, né, e mais 10 turmas onde eu trabalho de forma fixa, no caráter de volância, semanalmente, com a educação para as relações étnico-raciais. Então, tem sido desafiador, tem sido muito complicado, até porque a gente sabe que esse ensino à distância é excludente. Né? A gente sabe que a maior parte dos alunos da periferia não tem acesso, faltam coisas muito mais básicas, né, para que a gente faça esse tipo de cobrança. Então, tem sido um momento assim de muita reflexão, de muito esforço,
Eu, como sou moradora da Lomba do Pinheiro, vim morar na Lomba do Pinheiro, né, para ficar mais perto da escola, vim com o filho. Meu filho é aluno da MF Saint-Hilaire também. Então, me envolvo muito nas ações aqui, nos grupos de ações solidárias, e a gente vê assim de perto que a realidade ela é muito diferente, né, da teoria, né, do que está sendo passado aí como um legado, digamos assim, e que a gente sabe que, na verdade, é um processo extremamente excludente. Mas antes da pandemia, nós trabalhávamos com atividades desde o jardim até o 9º ano, né? Agora estou aí com essa gurizada aí já no ensino médio, tem alguns já no ensino médio, que voltam como monitores e monitoras, para inspirar, para serem referências para os menores e as menores. Qual a importância, Alisson? Até vamos pensar que a gente tem professores que estão nos ouvindo e que talvez não tenham, isso é triste, mas é uma realidade, talvez não tenham pensado, apesar da lei ter uma previsão, né, de que temas relacionados à cultura afro-brasileira têm que ser tratados, né, em sala de aula. A gente sabe que isso não acontece assim de maneira efetiva, ainda muito pontualmente, ligado a uma data, ou ligado, né? Que não é um tema que está presente, que permeia assim, né, o cotidiano da escola. Com o projeto, isso passou a acontecer na MF Saint-Hilaire. O que mudou para ti, Alisson, o fato de te debruçar sobre esses temas, e hoje até tu és um monitor? O que mudou para o Alisson, para o menino Alisson? Antes de eu entrar no projeto, era bem difícil, sabe? Me enxergar como negro. Por causa que nas aulas de história, o professor sempre, na aula, né, os professores sempre falavam que a história dos negros começava a partir da escravidão. Então, tipo, a escravidão foi uma coisa horrível para os negros e não tinha como ter orgulho daquilo. Então, sempre que começavam a falar sobre escravidão, começavam a me encolher na cadeira, porque eu só tinha aquela referência, sabe? Depois que eu entrei pro projeto, comecei a ter várias outras referências de que nós negros somos descendentes de reis, rainhas, que existiam impérios na África, e que a história dos negros tem que ser muito mais valorizada do que é valorizada atualmente. Então, né, eu comecei a crescer me baseando no que eu aprendi no Afroativos, ao invés das aulas de história. Então, eu comecei a, né, tipo, ter um pouco mais, um ponto de vista diferente, e esse ponto de vista era, como posso dizer assim, era a melhor inspiração para mim, sabe? Isso te fortalece como pessoa, né? Como cidadão. Assim, a tua história passa a ter uma outra referência, uma outra importância, né? Tu levas isso, esse assunto tu trouxe para tua casa? Como é que foi? Hoje a tua família se envolve também nessa discussão? Vocês conversam sobre racismo em casa? Meu pai, tipo, ele conversa, mas é acima, mas eu lembro que quando eu aprendi sobre histórias e pessoas negras que tinham tido êxito na vida, eu lembro que eu queria falar pra todo mundo. Já falava, tu conhece tal pessoa? Pois é, pessoa negra que fez tal coisa. Não, sério, lê sobre, é muito, muito bom. E eu começava a fazer isso toda hora. Aqui em casa também eu trouxe, meu irmão já conhecia bastante das coisas e fui mostrando para meus pais também. Então, tipo, né, que nem a Kathleen também, uma colega minha, falou que ela também trazia coisas que aprendia do Afroativos para dentro de casa. E a mãe dela começou a aprender com ela, sabe? E vai cada vez melhorando mais, sabe? Legal.
E a professora que nem sabe o que fala, que fica com sorriso de orelha, orelha. A Lari que é um babadorzinho. Ela aqui babando. Que bacana, né, Lari? Assim, eu me emociono, assim, porque é um resultado, e a gente está falando de uma coisa muito profunda, né? A gente está falando, não é um tema que passa a ser tratado, que não foi, a gente está falando de um país que se constituiu, né, de uma forma racista, que é racista, e que agora, muito recentemente, vem discutindo profundamente esse tema, e ainda com muitos desafios, né? Porque eu vejo que as pessoas não negras, as pessoas brancas, naturalizam, né? Assim, é uma piadinha, e nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente está muito familiarizado com isso. É só uma piadinha. Não, gente, nós estamos falando de uma coisa muito séria, né? Da história das pessoas que não estava sendo contada, né? E é importante a gente contar a própria história. Talvez essa pandemia possa nos ajudar, Lari, a mais professores entenderem, porque assim, o professor é fundamental nesse sentido, né? Sim, com certeza. E o nosso método, né, nós definimos como afroalfabetização, que é justamente isso. É trazer essa visão, trazer essa perspectiva positivada. Ouvindo aqui a fala do Alisson, acho que vocês podem perceber que há uma, né, e a gente ouve muito essa palavra empoderamento, e há um certo esvaziamento do termo, do significado, né, quando a gente normalmente vê a palavra empoderamento ligada somente a questões estéticas, né? Acho que, óbvio que a expressão estética, os nossos cabelos também são um ato político, acho que é importante pôr isso tudo para fora, mas quando esse empoderamento ele não está relacionado ao conhecimento, ele não se mantém. Então, aí que entra a questão da afroalfabetização, que é a questão desse resgate da história e da cultura africana e afro-brasileira. E lembrando, né, que não é favor, é lei. Nós temos a Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira nas instituições de ensino, e a lei em vigor, que é a 11.645, que também inclui a história e a cultura indígena. O que acaba acontecendo, né, o problema é que essas leis acabam sendo, e aí eu coloco entre aspas, né, contempladas somente em datas comemorativas. É uma frase que nós costumamos sempre dizer, né? Nós somos negras e negros todos os dias do ano. Né? Não é só nessas datas comemorativas. Então a gente tem que começar a entender que a escola, para atender, né, toda essa pluralidade, todo esse contexto multirracializado, ela precisa dar conta, né, de todas essas etnias que compõem, né, e tem que passar a trazer essa história positivada dos povos indígenas, né, dos povos africanos, afro-brasileiros, e isso é o que normalmente acaba não acontecendo. As pessoas dizem, olha, trabalhei, respeitei a lei, viu? Eu trabalhei lá no 20 de novembro com eles, né, fiz um projeto lá da consciência negra, né, ou trouxe uma roda de capoeira na escola, ou pior, né, o 13 de maio, que é uma data que não nos representa, né, como se algo fosse dado, né, pela bondade de uma princesa, e a gente sabe que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravização, que a gente teve um pós-abolição que foi um período extremamente nefasto, né, que é também onde começa ali o encarceramento em massa da população negra. A gente sabe que muitas das desigualdades que se tem hoje no país foram fruto desse período. Então, há uma série de equívocos. Nós temos um trabalho agora, inclusive, nós estamos formulando agora para a segunda temporada, mas nós fizemos uma série de lives com o tema O Continente Africano que a mídia não mostra,
trazendo africanas e africanos de diversos países, né? Algumas pessoas brasileiras que residem ou que residiram nesses países também, para mostrar. E nós tivemos, olha, eu não sei contabilizar agora, mas mais de 15 com certeza. Que nós fizemos a última edição agora no dia 26 de julho, comemorando, né, o Dia Nacional de Teresa de Benguela, o Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, e trouxemos daí mulheres em diáspora, né, mulheres da Colômbia, Chile, trazendo, né, as suas histórias. Haiti, que não fica no continente africano, fica na América Central, embora as pessoas a África não não é um país, digam, é um continente. né, que a África é um continente que tem mais de 50 países, que existem países que também têm a língua portuguesa como seu idioma oficial. Então, assim, é uma série de equívocos, né, uma série de questões que precisam ser trabalhadas, né. Eu digo que ao invés de trabalhar o 13 de maio na nossa escola, nós passamos a trabalhar o 25, por exemplo, né, que é o Dia de África. Então, são pequenas mudanças, são pequenas reflexões que a gente vai fazendo e que vão promovendo, né, esses resultados que ficam evidentes nas falas desses alunos e dessas alunas, né? Os resultados estão presentes nessas famílias que passam a ter uma mudança de perspectiva, de autoestima. Eu tenho um caso muito interessante, né, de um aluno negro, e foi no ano passado. O Afroativos, a gente teve uma semana muito intensa ali, né, mês de maio ali, a semana do 13 de maio. Segunda-feira, eu estava no programa da Fátima Bernardes para falar sobre o nosso calendário do Afroativos. Na terça-feira, eu estava no Copacabana Palace, no jantar, né, de premiação do Prêmio Sim à Igualdade Racial, que é o maior prêmio da América Latina voltado a essa temática da igualdade racial, como finalista na categoria Educação e Oportunidades. E no sábado estávamos no palco do TEDx Laçador. Então foi uma semana extremamente intensa e saiu uma matéria, né, quando retornei do Rio de Janeiro, saiu uma matéria no nosso jornal aqui do bairro, Jornal da Lomba do Pinheiro, Jornal da Lomba, e a capa do jornal era uma foto gigantesca, né, da professora Larice, que aqui vos fala, e a chamada, né, sobre o prêmio que nós fomos finalistas lá no Rio de Janeiro e tudo mais. E isso gerou um misto de euforia, de alegria, porque as pessoas já tinham visto também no programa da Fátima, tomaram um susto quando eu falei o nome do bairro, né? E eu voltei de volta para a realidade, né? Porque a gente brinca, né, que as pessoas pensam que a Prof. Lari só trabalha com afroativos, né? Eu sou professora há 40 horas e eu estava em sala de aula e uma colega me mandou uma mensagem no grupo de WhatsApp das turmas de quarto ano e disse assim: olha aqui, Larice, que lindeza. E um aluno, né, que também meu aluno na volância do Afroativos, ele foi para a escola com o caderno encapado pela mãe. Oi, filho, esse é o Tiago, gente. Entre outras coisas, eu brinco que eu sou mãe do Tiago, entre outras coisas. As outras coisas, né, acabam ficando para depois. A tua apresentação é verdade. O primeiro item é mãe do Tiago. Mãe do Tiago é a primeira coisa que eu digo, né? E isso também faz parte, né, dessa reinvenção, da gente ter que trabalhar em casa e conciliar a vida, né? Mãe solo, com professora, enfim, faz parte. E agora eu estou recebendo uma massagem muito gostosa. E foi muito legal. Obrigada, filho. E foi muito legal porque essa mãe, né, poderia ter encapado o caderno do filho com a foto de qualquer personagem, de qualquer super-herói. E eu até engasgo um pouco quando eu falo essa história, porque realmente me toca muito. Quando eu vi a foto desse caderno e um menino desfilando o caderno, feliz da vida, mostrando: olha aqui, ó, meu caderno está encapado com a reportagem da Sra. Lari. Isso
é de um impacto para mim muito significativo, muito simbólico. Quando eu estava ainda lá nos estúdios da Globo, após o programa da Fátima, e a minha colega me manda mensagem, né, mostrando as fotos das turmas reunidas na biblioteca, e me disse que essas crianças gritavam e vibravam quando me viram na televisão, e quando eu falava o nome do bairro ou do projeto, sabe? E não era um jogo de futebol, e não era um filme, um desenho, eles estavam ali presentes, assistindo a algo que eles ajudaram a construir também. Então, realmente... E a relevância desse projeto, Lari, assim, quando a gente ouve o Alisson falar, né, quando tu falas em empoderamento, né, o menino que resgata a sua autoestima, que constrói sua identidade, ele vai ser capaz de transformar a realidade, né, onde ele está presente. Que, no fundo, é isso que a gente quer, né, com a educação, mais do que passar um conteúdo, mais a gente quer formar cidadãos capazes de transformar a sua realidade. E o Alisson está aí provando que ele vai transformar a realidade, né? O que tu vai fazer para mudar o mundo, Alisson? De pouco em pouco ir combatendo o preconceito, como a gente já faz já, e torcer para que isso surta efeito no futuro e que meus filhos não encarem tanto assim o racismo, mas também continuem lutando, sabe? Para que talvez meus netos parem, não precisem passar por isso. Já é bastante, né, Alisson? Já é um desafio e tanto. Mas eu gostei do que o Alisson falou, Lari, que é de pouquinho em pouquinho. Então, até o professor que está nos assistindo pode achar assim, nossa, mas essa professora gaúcha é louca, ela é fantástica, olha o que ela fez, ela foi na Fátima Bernardes, isso é muito grandioso, eu não consigo. Não, você consegue sim, porque a gente começa aos pouquinhos, né? E cada pouquinho que for feito já vale a pena, já dá um resultado. Com certeza. Nós estamos com uma série de lives também, né, que chamam-se Práticas de Educação Antirracista, né, que traz professoras e professores, educadores do Rio Grande do Sul compartilhando suas experiências. Nós tivemos na semana passada a edição com professoras brancas, né, para mostrar também que a educação para as relações étnico-raciais, que o antirracismo deve ser encarado por todas as educadoras e educadores, né? E combatido, né, por todas as pessoas que acreditam no mundo com mais equidade, né, que querem, como diz o Alisson, né, ele diz para que as futuras gerações, né, para que meus filhos, meus netos, mas também que a gente faça essa análise de que para que nós possamos estar aqui hoje falando abertamente sobre isso, muita gente já lutou antes de nós, né? Então, essa humildade também de entender, de aprender com os nossos mais velhos, porque nós não estamos aqui inventando a roda, né? Nós estamos só fazendo essa roda girar. E, gente, a minha dica, né, é de que sonhem e projetem, apostem, porque esse projeto ele não é só um resgate para os alunos, ele é um resgate para a minha vida. Eu mudei muito o meu processo de transição capilar. Eu também comecei a partir do questionamento de uma aluna, né, que inocentemente me olhava, porque eu alisava os cabelos desde 8 anos, e ela me olhou um dia, depois de uma das oficinas, porque eu sempre trabalhei, dizia que elas eram lindas, que não deixassem que ninguém dissesse o contrário. E aí uma das alunas me olhou assim, senhora, eu sei que eu tenho que me aceitar, adoro essas oficinas, e ela com um turbante maravilhoso no cabelo, e me olhou e disse assim, mas eu continuo querendo ter o cabelo igual da senhora. E eu com o cabelo liso, quase até a cintura, dizendo para ela que ela precisava se aceitar. Então, a partir dali, nesse mesmo dia, eu cheguei em casa, cortei, comecei a cortar, né? Saí do banheiro já com boa parte, né, dos cabelos na mão. A minha mãe olhou assim, né?
quer conversar, minha filha? Tá acontecendo alguma coisa? Né? Preocupada, assim, o que houve contigo, né? E eu digo, não, imagina, estou me sentindo livre, né? Porque realmente é um processo. Eu hoje estou no meu segundo processo de transição capilar. O primeiro foi em relação à estrutura do meu fio, né? Do fio liso para o meu fio natural, né? E hoje faço também a transição para os meus cabelos grisalhos, que eu tenho desde os 15 anos, né? E sempre naquela ditadura, né? De que a mulher tem que pintar, a mulher, né, tem que se cuidar, né? Então, isso foi bem significativo, está sendo até hoje. É um processo de libertação que quando a gente começa, a gente não quer mais parar. E isso se reflete, porque é aquela história, né, de que as palavras elas convencem, mas o exemplo arrasta. Eles percebem isso, né? É diferente de estar falando sobre o trabalho e ter uma prática distante dessa fala. E eu procurei com esse meu processo também, além de me encontrar, de me resgatar, de me encontrar com aquela menina que um dia fui e cresceu, sem ter essa mesma referência que eles têm hoje, né? E perceber, né, que isso ajuda outras meninas e outros meninos. E é importante a gente falar isso, porque hoje quem mais sofre ainda, né, com essa questão da estética são as meninas. E os meninos acabam tendo a opção de raspar os cabelos, né? Sempre. E os meninos percebem também hoje dentro do projeto, acho que nenhum dos meninos usa os cabelos raspados, né? Eles percebem que, bom, eu também posso deixar meu cabelo crescer se eu quiser, né? Mas as meninas acabam não tendo essa opção. Né? Então a gente tem relatos bem difíceis. O projeto surgiu a partir da carta de uma aluna e de outras tantas, né, que se identificam, e me levou também para minha infância de criança bolsista em escola particular, embora seja uma mulher negra, de pele clara, e é importante também reconhecer o meu local de privilégio, né, dentro da sociedade. Sofreste menos com o racismo? Me atravessou muito menos, com certeza, né, porque a gente tem toda essa questão de colorismo no nosso país. Quanto mais escuro o teu tom de pele, né, mais esse racismo ele vai te atravessar, vai embarrear tuas oportunidades. A gente tem com as meninas muito a questão estética, a questão da solidão da mulher negra, né? Mas com os meninos a gente também tem muito essa questão do genocídio, né? A gente tem muito essa questão da marginalização, né? Da hipersexualização desses corpos. Então, é uma série de reflexões que precisam ser feitas, de revisões, né? Então, é um processo realmente, ele é complexo, ele é profundo e ele é cotidiano, né? Isso é importante falar, porque eu brinco que eu passaria a citá-lo, né? Meu primo estava na minha casa aqui num dos dias das lives e ele me olhou correndo enlouquecida nos bastidores, nem estava sendo a mediadora da live, e ele me olhou e disse assim, olha, mas quem vê close não vê corre. E é isso, né? Quem vê ali tudo prontinho não sabe de todo o processo, né? Quem vê só o resultado, olha só para o resultado, não enxerga todo o trabalho que o processo dá. O Afroativos, ele é um projeto que funciona através de recursos próprios. A gente não tem patrocínio, não tem apoio, é tudo muito na cara e na coragem. Todas as nossas, nós fizemos duas viagens assim de intercâmbio, de estudos, em que eu pude levar alunos. E nessas duas viagens, né, nós precisamos fazer vaquinha virtual, vender rifas, né, e depender desse tipo de auxílio para vender trufas também, que eles vendiam nas feiras da escola, para que a gente juntasse o dinheiro para fazer, né? E é interessante porque esse primeiro intercâmbio que foi feito junto à Escola Projeto Âncora, que é referência em educação inovadora, as pessoas pagam para fazer vivência na Escola Projeto Âncora, e nos conheceram em um congresso internacional de educação popular em Santa Maria e nos convidaram, entraram com a nossa hospedagem e alimentação, minha e de mais 5 alunas e alunos, por uma semana, e a gente só precisava do dinheiro das passagens ali, deslocamento do aeroporto até Cotia, em São Paulo, e foi muito difícil. Eu tive que passar o cartão da minha mãe, eu tive que tirar empréstimo depois, né? Então,
essa parte que eu digo, né? Quem vê o close não vê o corre. Ano passado, fomos para o seminário de 10 anos do Objuve, que é o Observatório da Juventude da UFRN, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o único coletivo do sul do país, da região sul, convidado a participar. E a minha ideia era levar 3 alunas e alunos, né, e acabei conseguindo levar só um aos trancos e barrancos, porque a gente sabe que a educação pública acaba não sendo prioridade, né? O serviço público, né, acaba não sendo visto com prioridade e muito menos, né, um trabalho que é voltado para o antirracismo, para a educação das relações étnico-raciais no sul do país. Até um jornal de Angola ficou muito surpreso, né? A gente teve o jornal Nova Gazeta que fez uma matéria com chamada na capa, com 3 páginas de conteúdo, e eles ficaram muito surpresos de saber que aqui no sul do país, né, esse tipo de trabalho é feito, que Porto Alegre é a capital da desigualdade racial, né? A capital com maiores índices de desigualdade entre as etnias. Tu falaste várias coisas aí que me fazem pensar, sabe, Lari, porque esse desafio é de todos nós, né? Eu também quero, Alisson, que os meus netos, que os meus bisnetos vivam num país mais justo, né? Em que as pessoas não sejam discriminadas pela cor da pele, que as oportunidades, que a escola seja pública para todo mundo, que todo mundo tenha as mesmas oportunidades. E essa experiência, eu estudei em escola pública toda a vida, e essa experiência ela é assim fantástica, né? Porque eu não estudei numa bolha, né? Eu tinha colegas de várias origens, de várias classes sociais, e esse é o mundo, isso é bacana, isso é rico, a gente aprende, né? Então é um desafio de todos nós. Mas tu disseste uma coisa aí que eu sempre falo com os professores do Mundo a Mundo, e eu acredito nisso, que é a força do exemplo. Porque, né, ser antirracista não é uma hashtag na rede social, né? Não é então uma tela preta, ou não é isso, não é disso que a gente está falando. É uma questão muito complexa, muito profunda e que exige estudo, né? Porque a gente não está acostumado, a gente naturalizou o racismo, né? Nós somos racistas. Então começa por assumir isso, né? Eu sou uma mulher branca, racista, me constituí nesse país dessa forma, mas eu não quero isso, né? Então eu vou ter que estudar, eu vou ter que buscar como é que eu associo no meu dia a dia práticas antirracistas, questionando aquilo que é naturalizado, né? A brincadeira, a questão do vocabulário, que muitas vezes a gente escorrega, assumindo erro, vou errar, não vou fazer legal, né? Então esse é o desafio do professor também, né, Lari? Eu ouvi uma vez uma mulher negra falando uma coisa que eu achei muito legal. Eu falei assim, tá, mas o que tem de gente branca me ligando e querendo resumo? Me diz aí o que eu faço. Cara, qualquer assunto que tu te interesse, tu vai estudar. Por que eu vou ligar para Lari? Lari, me dá um resumo aí, 10 passos para ser antirracista. Não, vai estudar. Vai A Djamila fala isso, né? A Djamila traz esse negócio, né? Os professores e professores negros não podem ser tratados como a wiki preta, né? Vai lá e né, e faz a tua consulta. É a questão realmente de se responsabilizar, de assumir, de não negar, de assumir o seu local de privilégio e principal, né? O que fazer com esse privilégio? Ok, sou privilegiado, isso não é justo, mas o que eu vou fazer com esse privilégio? Isso faz parte também, né? Não só o desconforto inicial ali, quando a gente começa a perceber, né? Tá, ok, isso me deixa desconfortável, isso mexe com as minhas estruturas, porque a gente, né, vive numa sociedade onde o racismo ele é estrutural. Então, mas e aí? O que eu vou fazer com isso, né? Por isso que nós somos afroativos, né? O nome afroativos não é à toa, né? Que essa gurizada aí realmente age para que as mudanças aconteçam, né? É muito além de ter uma escuta empática, né? A escuta ela tem que ser uma escuta ativa, né? Tá, ok, entendi, me coloco aqui, mas o que eu vou fazer? Qual o meu papel aqui? Como eu posso? E isso muitas vezes envolve
indisposição, né? Às vezes essas pessoas vão se indispor nas suas rodas de amigos, porque elas estão assumindo uma postura que as faz sair da sua zona de conforto. E isso não é fácil, né? É desconfortável. Muitas vezes, assim, a gente sabe que as pessoas querem fazer, mas tem receio de como fazer. Né? Poxa, eu quero fazer algo, mas eu tenho medo de agravar ainda, né? De fazer uma abordagem equivocada sobre determinado assunto, sobre determinada questão, né? Ou até mesmo uma contação de história, né? A gente não precisa. A gente tem casos assim, né, de colegas que dizem, né? Nossa, tinha uma colega que quando começava a fazer contação, quando começou a trabalhar, né, com educação antirracista, que ela contava, olha aqui, ó, a menina bonita do lá, ela é negra, ó, estão vendo que ela é negra, não precisa, né? Então são coisas que aos poucos a gente vai revendo, vai caminhando, e é importante se educar, né, e ouvir, né, é importante sempre ouvir. Eu costumo usar esse exemplo, né, de que, e não minimizar, eu até anotei aqui, né, não minimizar uma dor que tu não sente. Né? Ora, se alguém vem e pisa no meu pé, no teu pé, no pé do Alisson, e a gente diz que tá doendo, olha, meu pé tá doendo, né? Para de pisar no meu pé, por favor, tá doendo. Como a pessoa que está pisando e não está sentindo a dor vai dizer assim, mas nem é nada. Isso aí não é nada que tu está sentindo, né? Ou, eu não consigo nem imaginar, será que dói tanto assim? Então, assim, é não relativizar, não minimizar, né? Poxa, se eu estou dizendo que está doendo, tira o pé, né? Para de reduzir a 3 sílabas, né? O mi. Né? A dor que eu carrego, né? É complicado. Eu tenho um aluno que ele me disse isso, um aluno no 4º ano, quando a gente começou a trabalhar essas questões, tal, ele me disse, Bárbara, o preto ele já nasce suspeito. Eles estavam contando casos assim, né, de supermercado, né, de serem seguidos por seguranças. Eles começaram a se dar conta de situações cotidianas sobre as quais eles não refletiam antes, né? E eles, Bárbara, o preto já nasce suspeito, né? Sempre é suspeito, E é muito complicado, né? É muito doloroso ter que porque isso também faz com que as infâncias dessas crianças negras sejam invadidas, né? Por exemplo, a menina negra, né? Quando a gente fala da estética, por exemplo, normalmente as meninas brancas, né? Quando chegam, né, para suas mães, para suas famílias, eu quero pintar meu cabelo, eu quero fazer uma mudança na estrutura do meu cabelo. Não, tá muito novinha, espera chegar tanto, né? Espera chegar em tal idade, aquela coisa toda. Já com as meninas negras, muito cedo acontece, né, essa ruptura, né? Então, assim como os nossos meninos negros, a gente tem que orientar desde cedo, assim, não corre, né? Orientar como se portar diante de uma abordagem policial. Esses tempos, um aluno meu do Afroativos veio aqui, ele me pediu para organizar um suporte que ele queria andar agora com os documentos, as coisas assim, que ficassem à vista. Né? Que ele dizia, eu não aguento mais passar por isso. Então, assim, se der pra... aquilo me deixou tão indignada, sabe? Mas também não me espanta. Só que é muito ruim, né? Quando se torna... tem um filme, um curta que chama Dudu e o Lápis Cor de Pele, né? E onde a professora pega e ela fala para a mãe, né? Mas todo mundo fala, isso já é comum. E a mãe do menino diz, né? Uma mulher negra, ela diz, mas comum não é normal. A gente tem que parar, né? De ter esse olhar, né? De que é comum, então tudo bem. Não, a gente tem que desnaturalizar. Não tá tudo bem. Tu sabes que eu tive um colega, acho que 2016, 2017, e nós trabalhávamos na mesma empresa e ele disse, Cris, tu sabe quando é que eles vão mandar o crachá? E eu disse,
crachá, né? Esse cara é chato, me incomodando com esse crachá. Não, é porque eu pego o ônibus muito cedo e se eu tenho o crachá da empresa, a polícia entende que eu sou trabalhador. Um menino negro. Claro, eu jamais tinha pensado nisso, sabe? Aquilo me deu, assim, uma tristeza, porque tu imagina, é o caso do... Eu quero os documentos para mostrar, né? Porque senão eu vou ser suspeito, porque eu estou às 6 da manhã no ponto de ônibus. A gente tem muito, muito, muito para avançar, né, Lari? Eu poderia ficar conversando contigo, que o Ari, sabe, se cortou um pouquinho a câmera dele. Eu não sei se ele ainda está aí com a gente. Mas eu queria pedir para vocês as considerações finais, né? Assim, no sentido da gente colaborar, tudo isso aproveitar esse período de pandemia que a gente está fazendo todo um processo, né? Todo mundo está vivendo esse olhar para dentro, né? Então, isso é um ponto positivo, né, desse momento. Então, aproveitar para refletir sobre esses temas que são relevantes e com os quais a gente tem que se deparar para a gente construir o país que a gente acredita, né? Com certeza. Eu gostaria, assim, como mensagem final, de dizer de falar, né, as verdadeiras e verdadeiros heróis desse país, que são, né, as educadoras e educadores, que não esmoreçam, que não desistam, apesar de muitas vezes nos sentirmos esgotados, né, sem estímulo, sem valorização, que é isso, né? Nós estamos plantando, nós estamos semeando, e se não nos importarmos mais, né, quem vai se importar, né? Nós temos casos aí tão absurdos, né? A gente está vivendo num período tão absurdo de demonização, de desvalorização, né, dessas profissionais e desses profissionais da educação, mas eu tenho muita esperança, né, de que são esses frutos aí do nosso trabalho que a gente vê já multiplicando, né? E sendo referência, o Alisson diz isso, né? Da questão de ser referência, que antes ele não tinha referências e hoje ele é referência para muitos colegas, ele é referência para a família. Então, o Solte o Cabelo e Prenda o Preconceito, ele vai muito além da questão estética, né? Ele traz essa questão de que a nossa ancestralidade ela não tem que estar presa, não tem que estar escondida, e que nós somos afroativos, vamos continuar agindo para que as mudanças aconteçam. E se algo deve estar preso, se algo deve estar escondido, que seja o racismo, que seja o preconceito e a intolerância das pessoas. E vamos chamar todo mundo para a luta. Todas as pessoas são muito bem-vindas, né? Se tiverem dúvidas, podem nos chamar nas nossas redes sociais. Nós temos a página Afroativos no Facebook, temos o Instagram, que é administrado inclusive pelo Alisson, eu nem dou conta mais disso, e temos o e-mail também, afroativos@gmail.com. Agora deixo o Alisson com as considerações Palavras finais, Alisson, infelizmente, porque eu poderia ficar aqui um tempão conversando com vocês. Só quero agradecer pelo convite que foi feito, dizer que eu acabo me sentindo até feliz de estar passando essa referência para alunos negros e alunas negras também, mais novos do que eu e até mais velhos. E é isso, muito obrigado. Qualquer coisa é só chamar, assim, estou sempre disposto. Espero que a gente tenha mais oportunidades. Diga. Dá para declamar o poema do Pequeno Príncipe Preto? Claro. É que a gente acaba sempre encerrando nossas apresentações com alguns alunos negros, alguns alunos do Afroativos, na verdade, declamando o poema do Pequeno Príncipe Preto do carioca Marcelo Serralva, que é um poema de conscientização e libertação, na verdade, para que todas as pessoas negras entendam que nós somos descendentes de reis, rainhas, príncipes e princesas africanos. Posso, então?
Claro. Tá. O pequeno príncipe chegou, montado em seu cavalo preto. Preta também era sua cor, cor de menino perfeito. Mas é claro que alguém estranhou, pois nas histórias que ouvimos, os príncipes têm outra cor, não a cor deste menino. Ao que o príncipe respondeu: do lugar de onde venho, os príncipes são todos pretos. Os reis, as rainhas, todo o reino. E aqui, pelo que vejo, tem tanta gente pretinha. Vou procurar uma princesa e fazer dela a rainha, para que um dia nossas histórias possam ter uma cor diferente. Uma cor que também é bela. Uma cor que traduz a gente. Muito obrigada, Alisson. Lindo. Obrigada, Lari. Obrigado. A gente que Até uma agradece. próxima oportunidade. Até. Até. Tchau.